Hoje quem está aqui comigo é um músico, meu amigo e parceiro de grandes aventuras musicais nas décadas de 90 e 2000, Marco Cherubini. E aí, beleza? Mais uma edição do programa Rock Café e hoje aqui comigo um grande amigo, grande músico, grande parceiro de muitas aventuras, de muitas emoções musicais, Marco Cherubini. E aí, Marcão? Fala, Rodrigo. Bom? Tamo aí, obrigado aí pelo convite. Valeu, Uma vez obrigado. A gente conta algumas histórias, né? Oh, quantas coisas que a gente tem, quantas aventuras, graças a Deus, e sempre coisa boa dentro da música, né? O Marcão é um músico ímpar em Poços de Caldas, é um cara que a gente tem uma amizade desde adolescência, a gente começou a tocar, eu acho que 93, 94, né, mais ou menos. A gente começou assim, profissionalmente na noite desde 94. Foi o nosso primeiro ano de shows que a gente fez. Só que a gente já vinha com música já desde a década de 80. Você é um pouquinho antes de mim ainda, né? A gente já fazia uns rolos de disco, já conversava sobre rock and roll sempre, né? E aí eu tinha uma banda recém-montada, entre outras que eu já havia tido, que era o Fogo Sagrado, e tinha um guitarrista que é o Sami, nosso amigo, Sami Zenon. O Marco foi em alguns shows do Fogo Sagrado, nos 3 ou 4 primeiros shows do Fogo Sagrado, e ele praticamente virou o 6º membro da banda. Em algum momento o Sami saiu da banda e entrou o Marcão e ficou na banda durante o Fogo Sagrado durante quantos anos, Marcão? Chegou quase uns 10, né? Entre idas e vindas, né? Porque aí eu fui fazer outras coisas, né? Mas foi bastante tempo. Foi. Né? Muito trabalho, a gente trabalhou bastante, né? A década de 90 principalmente. Né? Foi uma época muito legal que a gente tocou junto na época do Fogo Sagrado. Depois o Fogo Sagrado acabou entre idas e vindas, né? Em algum dado momento a banda com 17 anos acabou e a gente sentiu falta de tocar junto, né? Eu e o Marco, a gente acabou montando uma outra banda para continuar tocando junto. Porque já no final do Fogo Sagrado você não tava, era o Alessandro. Mas a gente sentia falta de tocar junto, porque a gente tem uma facilidade, a gente é amigo e tudo, a gente se entende muito musicalmente no palco e tudo mais, a gente já sabe, um sabe o defeito e as manias do outro, né? E a gente montou o Velotrol. A gente montou, mas assim, um pouco antes do Fogo Sagrado, você já vinha, eu frequentava os seus ensaios, né? Que era com a banda Balaia de Gato. Balaia de Gato, verdade. Inclusive, eu sempre fui também muito amigo do Gelo, do seu irmão. Verdade. Digamos que a gente aprendeu, a gente foi crescendo tocando guitarra junto. Então eu sempre acompanhei a cena de música que era bem rica nessa época, né? Tinha bastante banda, em 88, 89, a molecada era uma efervescência, acho que é mais por causa do rock dos anos 80 que estava ainda forte, né? Brasileiro, né? Muito forte. O rock brasileiro estava forte, então pegou a molecada da nossa geração. Foi uma época muito boa, mas a gente nunca parou de tocar junto, né? Em algum momento o Velotrol também durou alguns 3, 4 anos, a gente tocou bastante também. Foi bastante tempo. E aí depois acabou a banda. Que era uma geração anterior à nossa, né? O baixista e o baterista eram geração anterior à nossa, né? Eu vou até te falar sobre isso, porque é interessante porque nós dois temos uma característica nesse tempo todo, que é de tocar com músicos mais novos que a gente. E eu tenho pra mim que a minha energia é renovada quando eu toco com músicos mais novos. Como que é pra você isso? Então, eu sempre procurei tocar com os músicos que, digamos assim, independente de idade, tivesse com um nível um pouco a mais que o meu. Porque eu acho mais fácil eu tentar chegar num nível musical, eu acho mais fácil eu chegar do que às vezes ao contrário. Mas eu sempre, depois que eu saí na época do Fogo Sagrado, que eu montei uma outra banda que chamava Beta Charlie, os músicos eram mais novos também, então, mas é porque tem que renovar, né? Eu acho que isso é importante. Desde que essa molecada, com todo respeito, a molecadinha nova, esteja interessada em aprender. Não vou querer ensinar, é mais assim a experiência, né? Porque às vezes tem muito moleque hoje em dia que toca 4, 5 vezes do que eu. Acho que eu nunca encarei a música como competição, como melhor porque eu acho que música não é igual futebol. Eu acho que você pode torcer por várias bandas, né? Você pode torcer pro Pink Floyd, você pode torcer pro Legião, você pode torcer pro Led Zeppelin. A gente aprende com a nova geração. Claro. E a nova geração também, eu acho que tem que
E como eu fiz quando eu era menino, eu vi a geração da frente, eu ficava observando e eu acho que eu aprendi umas lições boas com isso. Tanto que eu sou guitarrista, mas já venho há alguns anos atuando como baixista também, isso, né? Porque a gente tem um projeto dos anos 80 que você toca baixo. Eu comecei a observar e tem muitos amigos baixistas maravilhosos que eu, assim, tocando guitarra com esses baixistas, eu observava o que eles estavam fazendo e roubei deles. Eu fui pegando um pouquinho de cada um e roubando pra mim. Sim. Eu acho que eu me dei bem. Eu fico feliz porque eu tô tocando um instrumento que ele não é natural meu, com pessoas que tocam os instrumentos naturais. Você como cantor, o Gelo, que é um guitarrista muito exigente, né? E eu tenho que se virar. Não, mas ele tá dando conta, viu? Tá dando conta. Já há alguns anos que a gente faz esse esquema com o Marco tocando baixo e tem dado conta, assim como ele sempre deu conta tocando guitarra. E por falar em guitarra, eu queria que você citasse as suas influências musicais, tanto as internacionais, americanas, inglesas, australianas, e como as brasileiras. Eu não sou assim... Eu nunca digo que a minha influência são guitarristas, porque eu sempre gostei de música em geral. As minhas influências são mais assim, os artistas em si, a cultura pop, o que vem. Claro, tem meus guitarristas que me fez tocar guitarra. Eu posso citar o que me despertou o interesse para tocar um instrumento, não tem jeito. Foi o Rock Brasil, na década de 80. Foi o RPM, foi o Legião, foi o Ultraje, Capital, as bandas, porque me pegou, porque é a minha geração. Sim. Eu tenho 48 anos, né? Nós vivemos aquela efervescência toda. Eu vi Blitz nascer, eu vi Barão Vermelho nascer, eu vi Legião nascer, fui nos shows, então não tem como fugir. As cenas de São Paulo, Rio e Brasília, principalmente. Mas a minha primeira visão como guitarrista é o Mark Knopfler do Dire Straits. Ele que me deu aquele start. Quando eu vi ele a primeira vez, foi em 1985, 86, eu nem sabia muito o que era uma guitarra, o que era o Dire Straits, o que era rock, eu gostava de música, eu gostava da música que tocava no rádio. Mas quando eu vi o Mark Knopfler, eu falei, não, é diferente. E tocava sem palheta, né? Mas não é, eu falei, não, eu quero ser esse cara. Aí foi quando eu comecei a conhecer as bandas locais. Aí você já tinha banda, o Gelo já tinha banda. Eu comecei a saber quem que eram os músicos daqui. Aí não teve jeito. Eu sempre acho que me considerei mais um pesquisador, assim. Eu gostava mais de ouvir música do que tocar. Tocar pra mim foi uma consequência. Tanto que tem hora que eu acho que eu nem levei a parte de execução, de estudar escalas, estudar harmonia, tudo tão a sério, porque eu entrei, você é responsável, você me pôs na noite, então na noite eu não tinha escolha, eu tinha que tocar o repertório que o público queria ouvir. Passei por carnaval, toquei música sertaneja, pagode, então eu tive que tocar a música popularesca, né, que o grande público queria ouvir. O reggae, skunk, e o rock ficou guardadinho, então eu brincava. Eu não sou obrigado a ouvir em casa, mas eu também não tenho preconceito nenhum de tocar. A gente aprende isso na noite, né? Então, não tem preconceito quanto ao que a gente toca, mas quanto que a gente escuta em casa. Então, eu queria tocar. Então, independente do estilo, então aí isso me deixou assim, digamos assim, bem maleável. Eu não tenho, então eu me divirto tanto tocando um pagode, eu me divirto tocando um reggae, como só pra você ter uma ideia, eu já toquei no Black Sabbath cover. Pois é. Toquei no Black Sabbath cover. Uma banda que você gosta. Que eu gosto, é uma banda que eu adoro. Black Sabbath. Então, preconceito musical meu é quase zero. A gente pelo menos pra trabalhar com a música, né? Claro que em casa eu vou ouvir o que eu gosto, né? Verdade. A gente ouve o que a gente gosta. Mas o que você falou assim sobre o tocar pagode, tocar axé e fazer os dois muito felizes, é uma coisa muito legal que você tem e que eu consigo também, porque não são todos os músicos que conseguem desvencilhar do gosto musical, das coisas que escuta em casa, para tocar na noite o que não escuta em casa e tocar aquilo feliz, não tocar só por obrigação. Porque eu te entendo, porque assim, quando eu tô cantando pagode, eu canto pagode felizão. Mas não quer dizer que eu escute pagode em casa. Então, mas na hora que eu tô ali, o clima nos ajuda, né? Então, mas é aí que tá o pulo do gato. E eu acho que eu aprendi isso com você. Porque eu sempre toquei pro público. Sim.
Que é o mais importante. Eu ainda prefiro tocar pro público, mesmo sabendo que às vezes o gosto do público é muito diferente do meu. Mas eu me sinto mais... Parece que a gente prefere acertar. Eu prefiro acertar e engraçado, porque teve uma época que eu comecei a tocar blues. E quando eu comecei a tocar, eu achei meio estranho. Falei, pô, mas eu vou tocar um estilo que não é tão popular, o que o público vai achar? Eu tive uma experiência que eu não tive tocando as músicas populares, porque eu vi o seguinte, era o contrário, eu tocava para mim e as pessoas que iam nos nossos shows iam porque gostavam da mesma coisa que a gente gostava. E às vezes você está tocando desde um Jota Quest, aí você toca um Paralamas, aí depois você toca um Djavan, então aí você está agradando. Eu gosto assim, mas eu sou criticado demais por isso. Eu sou também, você sabe. Mas a gente é por não tocar o que a gente gosta. Mas é exatamente isso, mas não são todos os músicos que conseguem isso. Desvencilhar uma coisa da outra, separar uma coisa da outra, de não vou tocar o que eu não gosto e pensar no público. Talvez seja até um egoísmo, porque se o público está pedindo uma coisa diferente daquilo que você quer tocar, não sei, mas cada cabeça pensa de um jeito, né? Pensa de um jeito. Mas a gente respeita todos os músicos, cada um pensa de um jeito, claro. Respeito o jazz, respeito todo Nossa, mundo. Pra caramba. E respeito mesmo, é verdade, né? Mas só que é aquele negócio, mas eu me divirto tanto indo num show de punk, daquelas bandas, como né, eu vou num show. Por exemplo, às vezes a gente vê músicos de ótima qualidade em todos os gêneros. Vários estilos, verdade. Verdade. Hoje em dia a gente vê até, por exemplo, no sertanejo universitário, tem grandes baixistas e bateristas. Principalmente os baixistas e os bateristas. Pois é. O baixista e o baterista desse gênero, os caras têm que tocar bem, tem que ter pique. Pois é. Porque e é uma música popular. São ritmos que exigem uma disciplina, né, de tempo, tecnicamente falando, os caras têm que estar em cima, senão não toca não. Ô Marcão, fala uma coisa aqui pra gente, que é o pessoal de Poços de Caldas, os amigos e até os inimigos sabem da sua coleção de LPs, que talvez você fale assim, que ela não seja muito grande, mas ela é valiosa porque os poucos, talvez, ou um pouco mais do que poucos discos que você tem, são valiosos, um por um, assim. Então, isso aí é outra vertente que a música me pegou. Pegou a gente, né? Porque a gente se aproximou bastante com esse lance de trocar LPs e de gostar de música. Eu, na realidade, eu não me considero um colecionador. Porque eu não tenho, assim, coleções completas. Por exemplo, tem as bandas que eu gosto. Por exemplo, Led Zeppelin, aí tem o Titãs, eu tenho alguma coisa eu tenho um pouco de tudo. Ultimamente, eu tenho o que eu gosto, o que eu sei que eu vou ouvir. O lance do formato é uma outra discussão, né, abrangente também, né? Porque a nova geração hoje, eles não estão acostumados a ouvir álbuns. Verdade. Né? A gente pega assim, a gente ficava esperando sair o disco novo do Titãs, né? Eu lembro quando saiu o Oblast Blow do Titãs, eu fiquei meses já sabendo que ia sair, esperando, aí eu ouvi a primeira faixa, aí a gente não queria saber se a música estava fazendo sucesso, a gente gostava de alguma coisa. Por exemplo, o meu filho, o Lucas, a gente em casa, eu tenho uma coleção de discos, eu falava, ouve o álbum. Ah, não, mas eu gosto só daquela música. Então eu brinco que ele era o single, né? Ele colocava no celular aquele playlist lá com uma do LED, uma do Capital, uma do Metallica, uma do Guns. Então, o lance do colecionismo é particular, né? Então, cada um você tem muito mais coisa, muito mais material na sua casa do que eu. E a gente vem de uma geração que a gente acostumou a ouvir música no físico, que eles falam, do LP, aí depois veio o CD. Hoje eu tô mais, a minha cabeça está bem mais aberta. Eu vou falar para você, eu acho que 90 eu não vou falar que é muito, mas eu acho que uns 70% a 80% hoje do que eu escuto já é do digital. Eu tenho ouvido muito música pelo celular, mas por enquanto eu não consegui me curar dos LPs. Eu acho que eu tô esperando chegar nos 50 que eu vou fazer uma terapia e devo me livrar dos LPs. Algumas coisas eu vou passar para você. Por favor, passe para mim muita coisa. O Marcão tem muitos discos lá, a gente faz uns rolos de LPs, às vezes até de CD, mas
O Marco, eu acho que em valor os discos dele valem mais proporcionalmente aos meus. Ah, não sei, porque das depende bandas muito. Dos 70, você tem muita coisa. Eu tenho muita. Eu dos tenho americanos, eu tenho algumas né? raridades, mas eu tenho algumas raridades do rock nacional, por exemplo. Sim. Eu tenho o Peso original da década de 70, eu tenho a Bolha original da 70, eu tenho banda Black Hill original da década de 70, eu tenho o Som Nosso de Cada Dia original da década de 70, tem o Sérgio Dias, tem Mutantes. Pois é. Isso aí, hoje em dia, comercialmente falando, tá bem valorizado. Apesar que tudo isso que eu falei, você ouve tranquilamente digital, numa boa, tá tudo disponível no YouTube, nas plataformas. Verdade. Mas é aquele negócio. Tá lá e tem o valor e por enquanto vai ficar lá. Deixa lá, porque vale muito dinheiro e tem a memória afetiva também, né? Porque tudo que você já passou. Foi o que eu falei, a gente esperava meses até chegar. Tanto que eu acho que era muito mais divertido ouvir música antigamente do que hoje, porque hoje tá tudo tão fácil, tá tudo tão mastigado, que aí você ouve uma banda assim, tá. Não, quando a gente conseguia aquele disco ou aquela fita, eu mesmo fui na sua casa. Eu fui na sua casa várias vezes gravar, quando eu conheci os Stones, você tinha bastante Stones e eu não tinha nada. Eu ia na sua casa, você gravava a fita pra mim, eu ficava lá semanas ouvindo aquela fita, até conseguir o LP. Aí eu jogava a fita vários fora. dos meus discos do Rolling Stones ficaram pra você, né? Eu fiquei com algumas coisas, porque você foi transformando sua coleção de vinil pra CD, hoje você tá querendo resgatar tudo de volta. Fala pra mim uma coisa, o que você escuta de coisa nova hoje? De bandas novas hoje, tanto nacional quanto internacional? Acho que eu vou passar vergonha agora, porque eu não tô ouvindo nada novo, porque eu acho que eu tenho tanta coisa ainda pra reouvir do que eu tenho. Do ano 2000 pra cá, então? Não, do ano 2000... Nossa, Rodrigo, você me pegou. Eu acho que se eu falar o que eu tô ouvindo no ano 2000, acho que já é velho. Por exemplo, eu gosto muito de uma banda que chama... Black Country Communion, que é que é uma galera velha, que já é de 2000 pra cá. De 2000 pra cá. Tem uma que já veio já de 99 pra cá, que chama Gov't Mule, que é do pessoal do Southern Rock. É engraçado, eu tô ouvindo Gênesis de novo, e é uma banda que antes eu quase não ouvia, então eu tô tentando recuperar o tempo perdido de algumas bandas antigas que eu não ouvia antes, porque o gosto a gente vai mudando. Eu tenho tanta coisa velha, nova pra ouvir, que eu não ando muito interessado nas bandas novas. Acho que você poderia até falar muito mais. Eu escuto muita coisa nova, porque eu tô sempre tentando descobrir coisas novas. Pra mim, o novo é velho. A gente teria muito, muito mais tempo para falar, a gente teria possivelmente horas de conversas aqui, de aventuras musicais, que a gente nem contou das nossas aventuras musicais quando tocávamos juntos na década de 1990, início de 2000. A gente teria que fazer um outro programa com o Marco Cherubini para que pudéssemos pegar todas as ideias e falar um outro programa inteiro só para falar dos nossos discos e os nossos rolos de discos e tudo mais. E da nossa amizade, que sempre foi muito forte, graças a Deus. Então, por isso que eu posso dizer que foi um grande prazer ter o Marco Cherubini aqui. Que isso, prazer foi meu. Rock Café. Você sabe que eu gosto de falar sobre isso. Muito legal. Eu gosto da sua pessoa. Nós somos amigos há mais... Vamos falar não, muitos anos. Faz um tempinho, né, Rodrigo? Muito obrigado, viu? Não, obrigado eu. Muito obrigado. Fiquei super feliz de vir. Por mim, poder ficar aqui o tempo que for para falar sobre música, sobre disco, sobre rock. A gente marca outro. Aí vamos embora. Tamo isso aí. Junto. E não posso deixar de agradecer, é claro, Instituto Donato e a Granjapa. E também Sarrosa Café, Café Concerto, a Camila e a Patrícia, que nos abrem um espaço para que a gente possa gravar esse programa muito legal para você. E inscreva-se nesse canal, dá um like no vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu!